Estamos aqui ao lado de algumas feras do jornalismo, Rafael Marques, da Rádio Globo, Rafael Cavalieri, do Dia, e aqui do meu lado, Caê Mota, do Globoesporte.com, e o Thiago Lavinas, também do Globoesporte.com. A gente vai bater um papo aqui, um pouquinho, antes da entrevista coletiva com o Muricy. Caê, você que estava lá vendo o treino, como é que o Muricy armou o time do Fluminense para essa partida de domingo? Bom dia. Bom dia, então. A grande dúvida da semana era quem entraria na vaga do Deco. Podia ser o Washington como terceiro atacante, podia ser o Bob no meio campo, mas ele optou pelo que era meio lógico, que foi o Júlio César, que foi como ele atuou na partida contra o Grêmio, que foi a última que o Deco não jogou. O time ele manteve a estrutura com dois armadores, o Conca e o Júlio César, e o Emerson e o Fred na frente, assim, mas no final ele testou o Washington como terceiro atacante na vaga do Júlio César, Deco, e recuou o Valência um pouco como terceiro zagueiro, meio que um 3-4-3, assim. Palpite, você acha que vai o Júlio César mesmo? Você acha que vai algum terceiro zagueiro? Arrisco que vai ser o Júlio César, nem é palpite, é quase que certeza, assim, cara. Beleza, então vamos ouvir aqui uma outra opinião aqui. Rafael Cavalieri, você acha que o Fluminense tem que partir para cima com esse esquema, com mais um meio campo mesmo no lugar do Deco, Júlio César, ou mais um zagueiro, enfim, como é que você vê essa possibilidade aí do Fluminense ser escalado para o jogo contra o Guarani? Eu acho a decisão do Júlio César mais coerente, até poderia, como tem a necessidade da vitória, está jogando em casa, é o jogo que pode definir o título brasileiro depois de 26 anos, poderia entrar com o Washington, de repente uma formação mais ofensiva de ir para cima mesmo, de tentar matar o jogo, mas isso poderia também abrir o time. A gente não sabe como vai vir o Guarani, eles não têm mais motivação nenhuma, já estão rebaixados, mas tem velho papo de mala branca, então acho que o Muricy está fazendo o que é mais coerente, está preservando um pouco ali, resguardando a defesa e mantendo o esquema ofensivo com o Fred, com o Emerson e com o Conca. Acho que é a decisão acertada, tanto o Júlio César como qualquer outra opção ali no meio. As opções seriam Fernando Bob, Berete, mas eu acho que o Júlio César está tem mais cancha para esse jogo, é mais experiente que o Bob, por exemplo. Rafa Marques, presença aqui nas Laranjeiras de Romerito hoje, pai do Fred, muita torcida. O Fluminense vive esse clima de ansiedade para esse jogo? Eu acho que sim, João, os internautas, meu bom dia. Eu acho que, na verdade, o Fluminense vive uma ansiedade natural de quem está há muito tempo fora do topo, né? Uma coisa é ganhar a Copa do Brasil, outra coisa é ser vice-campeão da Libertadores e outra coisa é ganhar um Campeonato Brasileiro que pode não ser emocionante, pode não ser um campeonato ideal na opinião do torcedor, mas é um campeonato justo, né? Ganha a competição quem faz mais pontos, que consegue derrotar os adversários mais que os outros. Eu acredito que essa ansiedade é natural, é uma coisa até previsível pelo momento do clube, pela situação do time no campeonato. E ainda em relação à questão tática, eu queria só acrescentar uma situação. No jogo contra o Goiás, no segundo tempo no Engenhão, que foi a última partida do Fluminense nesse estádio, saiu para enfrentar o São Paulo e o Palmeiras na sequência, o Muricy gostou muito da configuração do time no segundo tempo, quando ele recuou o Valência para terceiro zagueiro e colocou o Washington com o Fred na frente. Por isso ele testou de novo essa formação no coletivo de Apoco aqui nas Laranjeiras. Ele entende que o Engenhão, por ser um gramado um pouco menor, com as medidas reduzidas, em comparação ao Maracanã e a outros estádios, ele precisa muito liberar os laterais. E o Mariano Carlinhos tem muita vocação ofensiva. Ele segurando o Valência, centralizando o Diguinho e colocando dois homens na frente, ele torna o time com mais volume de jogo ofensivo e não perde a consistência defensiva. Então eu creio que essa situação do Valência como terceiro zagueiro é uma coisa certa e talvez ele esteja em dúvida entre o Júlio César para manter aquela formação cartesiana com dois meias clássicos ou o Washington, que foi a configuração que deu certo no segundo tempo contra o Goiás. Legal, dentro de alguns instantes aqui então, o técnico Muricy Ramalho chegando para a entrevista coletiva. Fazer uma pergunta aqui para o Thiago Lavinas. Lavinas, ontem o Fluminense e todo o Rio de Janeiro viveu aquele caos na venda de ingressos, o Globoesporte.com ficou em cima. Rapidamente, o que você achou dessa venda de ingressos? O Muricy já se posicionando aqui. Eu achei realmente que foi muito mal organizado. É uma coisa que se repete no futebol brasileiro, né? Sempre que tem um grande evento, parece que a gente não tem a capacidade de organizar isso. A internet não funcionou, a venda pela internet, as filas eram totalmente mal organizadas e realmente parece que a gente nunca aprende. Infelizmente o torcedor sofre com isso, paga o preço.